Para entendermos qual era a sua filosofia e o porquê de ser como era, precisamos caminhar por seus escritos e por sua vida. Em certo sentido, são até intercambiáveis. Um pode traduzir bem o outro, apesar dele recusar essa possibilidade. Essa recusa que deixa em seus escritos e em sua vida demonstra como o seu escrito dá noção de sua vida. Gabriel Marcel nasceu em 1889. Aos 4 anos, perdeu a mãe. Seu pai era um diplomata. Ele cresceu mergulhado nas diversas culturas ao redor do pai. Viajou, aprendeu línguas, foi atraído pela filosofia. Aos 20 anos, era assistente de filosofia da Universidade de Paris. Era um racionalista. Quando estourou a Primeira Grande Guerra Mundial, em 1914, Gabriel Marcel tinha 24 anos ainda. E como sua saúde não era boa, ele foi convocado para auxiliar a Cruz Vermelha na comunicação sobre feridos, desaparecidos e mortos. A todo momento tendo de lidar com mutilados e toda a sorte de feridos, trazidos das infindáveis trincheiras, Marcel logo se deu conta de que a quantidade de mortos era que somava mais comunicados. Tendo de conversar com os feridos quando possível, de ajudá-los a escreverem à família, ou tendo de fazer isso pelos que não podiam, viu-se muitas vezes obrigado a mudar o teor da comunicação. Na maioria das vezes, para uma comunicação mais triste. Enfim, cada vez mais ele mergulhava na realidade concreta, como chamava, e cada vez mais se distanciava daqueles relatos abstratos, jornalísticos, estatísticos sobre a guerra e sobre a humanidade. Tudo isso influenciou em suas convicções pessoais e rejeitou trair a realidade mais profunda da existência humana. Não se permitiria seguir o que passou a considerar fantasias teóricas, chamou também de poderes da escuridão. O que aconteceu foi que ele se recusou a ser um pensador frio. A todo momento, Gabriel Marcel era procurado por um pai, uma mãe, um parente aflito querendo notícias. Sobre isso, ele escreveu: eu recebia os sofredores que vinham informar-se e me esforçava muito em fazê-los sentir-se confortados, transmitindo-lhes a sensação de que não estavam sozinhos, de que me envolvia pessoalmente nessa busca, em muitas ocasiões desesperada. Foi assim que foi forçado pela realidade a deixar o idealismo filosófico que lhe era tão precioso na Sorbonne e seguir pelo existencialismo para o qual foi arrastado. Ele não podia, nem deveria resistir. Eu escolhi como caminho para começar a tratar dessa sua filosofia que surge do encontro com a profundidade da realidade humana, partir da descrição do Dr. Genival Oliveira Carvalho, em sua tese doutoral pela PUC, sobre a análise de Gabriel Marcel a respeito de um quadro pintado pelas palavras de Hans Herrer, filósofo alemão contemporâneo. Observemos os dados da descrição. Um homem. Ele tem por volta de 45 anos. Os cabelos já estão grisalhos. Ele tem um lugar. Uma casa simples com parcos móveis. Um sítio.
teve pai, mãe, esposa e filhos. Já não os tem. Trabalha cerca de 8 horas por dia, aqui e ali, talvez fazendo algum reparo ou outra coisa qualquer. Faz suas refeições, ainda que a comida não seja saborosa ou mesmo tão saudável, e as come. Fala pouco, devagar, é circunspecto. Quando fala, fala do que possuiu em outros tempos, dos seus, da sua fazenda. Nesse momento, é um ser humano no passado. Então volta ao presente e se cala. Cai em seu mutismo costumeiro. Mudo, faz perguntas das quais nem espera respostas. Quem sou? Por que vivo? Que sentido tem tudo isto? E essas são as grandes questões da humanidade. Gabriel Marcel conclui que só quem sente falta como ele sente pode fazer tais perguntas. E quem sente falta como ele sente só tem as perguntas, não as respostas. Gabriel Marcel fala que essas perguntas são como nuvens sobre o barraco daquele homem e sobre de tantos outros seres humanos em tantos outros lugares. Estar atormentado é estar sob a tormenta, sob nuvens tempestuosas, sob a sombra, carente de luz. Sob essa nuvem estão os que foram erodidos pela tempestade, desgastados pelas perguntas sem respostas. São os que um dia já se sentiram firmes, já se sentiram estáveis, tiveram uma imagem definida de si. Agora, como aquele homem, não se reconhecem, não sabem quem são. E é aí, quando não se sente tão humano, que se põem as questões mais humanas. Essa pergunta é a pergunta de todos os desarraigados, todos os que foram arrancados de quem e do que mais amavam, arrancados dos outros e arrancados de si. Quem sou? Essa pergunta desaparece cada vez que alguém se encontra, mas renasce toda vez que se perde. Ela é a pergunta do que está perdido, mas perdido de si. E aí o filósofo continua: alguém que não se vê perdido, que se sente seguro, que se vê na posse de tudo de que precisa, que está junto dos que ama. Esta pessoa se encontra com um tal desalojado de sua identidade. Esse encontro pode ser por um relato mesmo feito por alguém que lhe contou, ou por um texto que leu num livro, ou por se encontrar com o tal homem, que pode ser qualquer um. E então, esse que se sentia tão seguro, esse que tinha uma identidade tão clara, se vê invadido pela pergunta que era só do outro, não sua. Aliás, desse outro e daqueles como ele. Logo, a mente humana, dotada da sabedoria intersubjetiva que a faz humana, percebe que as pessoas sofrem sem mesmo merecerem e que nada está seguro. Nada está seguro a quem quer que seja. Nada garante a qualquer um de nós uma vida sem essas perdas. De fato, lembra Marcel, o que vemos é a fragilidade de toda a realidade que nos dá certa estabilidade. Estabilidade de nossa identidade, de nossos propósitos, nossos empenhos, nossos queridos,
nossos porquês. Histórias como a daquele homem nos dão consciência da precariedade e da contingência das condições que asseguram a nossa identidade, diz Gabriel Marcel. Enfim, todos, cada um a seu modo, somos homens como aquele. Realizado ou não este ato, e a todos cabe perguntar de si, para si, ou para quem quer que seja, quem sou? Por que vivo? Qual o sentido de tudo isto? E estas não são várias perguntas. É a pergunta. E Marcel fala de um desenraizamento massivo da população, como num contágio, e cada vez mais pessoas se encontram perdidas sem saberem quem são. Uma espécie de pandemia de perda de sentido. É que todas as teorias e todas as respostas dadas concretamente se mostram insuficientes. Nenhuma ideologia, nenhum plano governamental, nenhuma experiência, nenhuma arte, nenhuma obra dá conta de suprir essa necessidade fundamental. E pior, cada vez mais as propostas têm feito submergir ainda mais o ser humano neste vazio. Quando a Alemanha invadiu a França na Segunda Guerra Mundial, e não podemos falar disso como se fosse algo banal, ou estar no epicentro de duas grandes guerras. A maior angústia de Gabriel Marcel, ele escreveu, era não estar à altura das circunstâncias. Com a situação cada vez mais crítica, ainda mais sendo um judeu de origem, foge com familiares para o sul da França. Despede-se do seu filho e vai. Um filho adotivo que estava ali para lutar. O futuro parecia fechado, ele escreveu. Só restava o presente, e este resultava insuportável. E aí ele acrescenta algo surpreendente. A angústia havia dado lugar a um sentimento singular, não isento de doçura. Ele diz, um sentimento singular, não isento de doçura. Era como se, havendo desaparecido todas as seguranças humanas, ele continua, punhamos nossa confiança unicamente no invisível. Impossibilitado que ele estava de fazer parte da resistência, por falta de condição física e mesmo por não ter condição neurológica para participar da resistência francesa, sofre por assistir, por apenas ver, apenas ouvir. E é do meio desta França assolada e insegura que ele dá uma conferência sobre a esperança. Falar de esperança num tempo estatisticamente improvável. E é a esperança que dá uma direção especial à sua filosofia. Ao proclamar a esperança, está a levar vida a prisioneiros, feridos, acuados, aos saudosos de sua casa, de sua família, de si mesmos, todos da humanidade feita de homens do casebre vazio, seja ele um palácio, seja ele uma mansão, seja ele uma trincheira, tudo não passa de um barraco em ruína. Onde aparece a esperança? Ele diz, ela está bem no centro da provação, e dela depende o ser humano para responder à altura. A provação pode aparecer de diversas formas e intensidades, e só o indivíduo é capaz de avaliá-la. Pode ser desencadeada por uma limitação física, por uma perda de um vínculo precioso, por abandono ou uma tragédia qualquer. Mas não é nunca uma dor de coisas, não um sofrimento a respeito de ter, é sempre de ser, quando o que se tem não são coisas, mas extensões do ser, aspectos do ser que se é, a sua identidade. Responder ao sofrimento com esperança é isso que ele incentiva.
Até porque o sofrimento nos afeta de modo tão abrangente que nos confundimos com ele. Parece impossível nos despir dele porque ele nos veste por dentro, além de nos vestir por fora. Só nos resta esperar. Enquanto intoxicados pela dor, reconhecemos que precisamos de ajuda concreta, precisamos de alguém. A realidade nos faz humildes. Todo aquele ar pretensioso se vai. Sabemos que não somos capazes de fazer o que precisamos. Então, nos permitimos esperar. Esperar por alguém. Alguém que possa, alguém que queira e que faça por nós. Nossos problemas são maiores que nós. Eles nos torturam para nos fazer desistir. Esperar é não ceder ao mal. Ele nos força a desistir. Esperar é resistir. Por isso, esperança, segundo Marcel, é abertura para Deus. Abertura para os homens não é suficiente. Somos todos algum tipo de homem de um barraco. A nuvem sobre nós não simboliza apenas o fechar o tempo como clima, simboliza o fechar o tempo futuro, o apagar das luzes, o trancar das portas. Esperar é abrir uma fenda na borrasca, é cindir os muros, ver luz onde só havia trevas. Só temos duas opções, ele lembra: a esperança ou o desespero. Não somos fortes para vencer sozinhos. O desespero é a falência espiritual. Desesperar é dar as costas a quem está vindo cuidar. Para Marcel, diante das evidências do mal, diante da realidade de sua presença, o esperar é se manter fiel perante todas as forças em contrário. Esperar é fidelidade, mas fidelidade misteriosa, que só pode existir por uma força além do humano. Enquanto tudo leva a pensar que o correto seria desistir, sucumbir à dor, alguém espera, mantém-se. Deus está por trás da esperança, diz esse filósofo. A esperança é a resposta que o mal não espera. É preciso ser maior que ele para ter esperança. A esperança, contudo, não é uma resposta ao mal. Ele não merece. É uma resposta a Deus. E isso implica que não é um eu espero que, é simplesmente um eu espero. Para Gabriel Marcel, toda esperança é uma resposta ao ser infinito, absoluto, enquanto o desespero é entendido como uma traição.